Boa noite. Boa noite. Espero que você deseje uma boa noite nos comentários. Tenha um mínimo de honestidade, de decência, de empatia com o ser humano. Quando a pessoa te dá boa noite, você responde com boa noite. Então eu espero que o público que eu tenha seja um público minimamente respeitável. Espero. Estou esperando o correto? Estou esperando o correto. O que é correto? Entendeu? O que é o correto? Faço essa pergunta aqui na abertura desse vídeo. Não que isso tenha alguma coisa a ver com o vídeo, não tem nada a ver com o vídeo. O que é aquilo ali que tá passando no fundo do seu animal? É orbe. Eu não vou nem deixar fazer questão de ser uma mensagem subliminar. Aquilo ali é um Nandodemo, pra quem não conhece. O que é Nandodemo? Aí tem que assistir Orbe pra entender. Vou deixar o opening de Orbe em loop pra vocês já saberem um dos temas dos próximos vídeos. Vai ser Orbe. Qual vai ser o tema do vídeo de hoje? Eu perguntei pra minha digníssima que tá aqui do lado. Fala um gibi aí que você queira que eu fale. A gente saiu da formatura. Já vim da formatura diretamente gravar um vídeo pra vocês. De tamanho, nível de respeito, de integridade que eu tenho com este projeto, com este canal. Que mentira! Eu fui com a camisa da Arlequina, Por quê? Porque me conhecem como Jane Comics. Entendeu? Então eu fui com a camisa da... Vou levantar aqui. Arlequina por Gillian Moore. Para a formatura da minha faculdade. Por quê? Para marcar território. Eu podia ir shows capenga, entendeu? Roupa qualquer, roupa mundana, que qualquer pessoa iria. Ou eu podia marcar o território. Porque o pessoal pensa em gibi lá na UF, o pessoal da antropologia, das ciências humanas, pensa em gibi e aponta pra mim. Quando o assunto entra em gibi, as pessoas apontam pra mim. Essa foi a fama que eu construí lá na UF, em relação a gibizinho. E espero passar essa fama para pós-graduação. E como eu disse, hoje foi a formatura, aqui estamos pós-formatura, pós-celebração, uhul, Esse vídeo não vai ser postado no dia da formatura, vai ser no dia póstumo. Mas se você não me deu parabéns na minha formatura, você pode ter a oportunidade de dar parabéns hoje. Entendeu? Oficialmente antropólogo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui, porque a minha digníssima falou, fala do Jorgito, pô. Eu falei, mas no vídeo que eu gravei. Ela falou, de novo, uai. Eu falei, então tá. Aí ela falou, você tem aquele mangá dos peixes, não tem? Eu falei, tenho sim, pô. Aí ela tinha dado umas outras sugestões, só que eu falei que eram sugestões complexas demais para um vídeo gravado às 11 da noite, entendeu? Então pensei, pô, então vai ser uma coisa mais simples. Falar de Yu. No meu último vídeo, eu falei de Yu. Por que você tá falando no seu último vídeo e não no último vídeo? Porque se Deus quiser, quando eu postei esse vídeo, o Vitor vai ter falado já sobre Al-Ewing. E eu estou falando aqui dessa edição de Yu pela editora Devir. Cadê o mangá? Tirei o mangá daqui. Isso daqui é mangá com sobrecapa, mangá com coisa linda. Aqui, ó. O peixe. O peixe. Isso aqui é diferente da PN. A arte se completa, mas tem essa tarde aqui no meio. Nós temos essa edição aqui, num tamanho bem maior do que o usual, com uma ilustração aqui bem creepy, que já entrega um pouco de pra onde essa história vai, que não é uma história só sobre peixe, mas é uma história sobre gente peixe. Igual One Piece, entendeu? Gyo é One Piece, só que versão terror, entendeu? E ele é um quadrinho muito bom, tá? Ele é um quadrinho muito gostoso e de um jeito irônico. Eu digo que gostoso no ritmo, gostoso na cadência. Você não sente que esse mangá é enrolado em momento nenhum. Ele vai indo, e você vai indo junto, entendeu? Você começa a ler, você já... E vai indo, sem dificuldade de se acompanhar o que está acontecendo na história, a quantidade de... Cara, eu juro pra você, dá pra ler isso aqui... Vocês percebem que é um negócio grandinho. Em 1h30, tu senta e lê isso daqui.
tipo assim, sendo já acostumado a ler mangá, tu lê isso daqui com uma agilidade, entendeu? E eu não digo nem porque é uma parada rápida em si, etc, mas é porque é uma história fluida. É uma história sobre peixes, é uma história fluida. Ah, é uma história sobre... Não, não é uma história só sobre peixe. Tem os peixes na história. Essa história é conhecida como a história dos peixes robôs. Lembrando aqui, Luiz, se tu estiver vendo esse vídeo, esse aqui é o peixe máquina se ele fosse do mal. Ele vai entender essa minha fala. Mas a gente tem uma história que trata sobre guerra, sobre consequências. E é uma história que ela conversa muito com o medo que foi construído no Japão ao longo dos anos sobre as consequências da guerra, sabe? E eu sinto que ela é uma história que traz muito bem isso. Ela é uma história sobre armas biológicas, não é só sobre peixes robôs. Os peixes robôs, na verdade, eles são uma consequência da imprudência de governos em guerra que não medem as consequências das suas ações a pequeno, médio e longo prazo. E aí, eu vou contar mais ou menos uma síntese da história. Nós vamos ter um casal aqui, um casal de protagonistas. Eles não estão num momento muito bom no relacionamento, ela tá estressada, ele também, e eles estão se bicando ali, ao mesmo tempo onde tentam manter um relacionamento ainda unido. Eles vão para uma casa de praia, as coisas começam a dar errado ali, ele faz um mergulho olhando uma zona ali de naufrágios da guerra, de destroços da guerra. A gente abre essa sequência de mergulho que faz a gente se situar e pensar um pouco sobre, tipo, o que eu falei. Pensar um pouco o ambiente do Japão pós-guerra. Esse casal, eles vão se deparar uma hora com uma criatura muito estranha, um peixe com pernas robóticas, que ataca eles em casa. Eles tentam se livrar, só que o peixe produz um odor muito forte, muito incômodo. Eles se livram do peixe e aí as coisas vão escalando. Tem que um grande número de peixes e criaturas marinhas, todas em pernas robóticas, invadem a costa do Japão. E ele fica em um estado de calamidade. A história evolui muito, muito além disso. Eu não vou entregar muito aqui, porque é uma história que eu sinto que vale a pena a experiência de leitura, vale a pena a experiência de você entrar em contato com as bizarrices que acontecem aqui. O jeito que a história escala é um pouco... Não vou falar exatamente imprevisível, mas é pra uma coisa mais incômoda, sabe? É pra uma coisa mais pesada, mais incômoda. Porque essa história ela é muito vendida exatamente como a história dos peixes robôs que invadem a Terra. E aí depois as coisas tomam um rumo bem mais sombrio. Eu acho que essa é a palavra que eu posso usar. E aí é uma história do Junji Ito que tem começo, meio e fim. E uma coisa que é curiosa, eu considero o final dessa história otimista. A conclusão ali não é uma coisa que eu vejo muito nas histórias do Junji Ito, um fim otimista, caramba, as coisas podem melhorar, sabe? Mesmo que a gente esteja no fundo do poço, ainda existe uma fagulha de esperança. Vamos tentar? E aí eu gosto da conclusão. Na conclusão dessa história, de como essa história se dá, pro caminho que vai para essa história vai, e também tipo, das temáticas que ela aborda, porque a gente tem uma relação muito delicada ali do casal principal. Ele é uma figura muito machista, que não tem muita paciência, e a gente tem ali um estereótipo da figura da mulher, mas ao mesmo tempo pensando, tipo, pô, no começo você vai achando que ela tá paranoica, mas ela tá certa, sabe? Pensa um pouco sobre isso, entendeu? Você olha pra essa personagem e você pensa, pô, ela tá paranoica, não sei se é tudo isso, ou pelo menos o protagonista passa essa mensagem, e você pode
falar, pô, ela realmente tá certa, tem alguma coisa errada acontecendo ou não. Entendeu? Isso fica meio aberto pra qual lado nessa questão pra qual lado você se dispõe. E acontecem as coisas bem sinistras por conta disso. É um quadrinho muito bom, cara. É um quadrinho muito bom. Tem uma sequência que é quando eles vão ver o peixe pela primeira vez, que é uma sequência de páginas muito absurda, porque você vai vendo, passa a página, caramba, tem alguma coisa errada, e você vai tendo uma aproximação no rosto dos protagonistas quando você vai virar a página. E aí você vira a página, caramba, tá, eu não vi o que, não consegui ver o que é, mas tem alguma coisa ali, tá se aproximando, tá se aproximando, tá se aproximando. Até quando você vê pela primeira vez a imagem do peixe robótico, todo, sabe, aquela imagem grotesca. O Junji, ele trabalha muito bem essa questão, ele trabalha muito bem viradas de página. É uma coisa que ele sabe fazer bem, impactar e tudo, mas aqui eu sinto que ele cria uma cadência de tensão em muitas cenas muito boas. Nessa cena da primeira aparição do peixe, na cena do tubarão dentro da casa, em outros momentos desse gibi ele também trabalha isso muito bem. E aí a escala das coisas vai crescendo, tem umas páginas bem... Essa daqui eu vou mostrar porque é uma página bem perturbadora. Olha que fofo, olha que legal. A qualidade aqui, página fofa, página bacana, página legal. Mas é uma das mais lights, pô. Aqui olha que coisa light. E essa história também tem uma coisa de... Você não sabe muito bem o que esperar. E as proporções que são tomadas aqui, elas têm beiram paranormal, mas ao mesmo tempo tem uma parada científica. E tem uma questão científica, mas que beira o paranormal e que conversa com uma coisa uma coisa essencialmente maligna. Mas por que ela é essencialmente maligna? Porque ela foi produzida para a guerra. E a guerra é essencialmente maligna porque é uma coisa ruim que tira vidas. Então você pode tirar todas essas linhas de pensamento, esses discursos, e a conclusão que você vai ter é que essa é uma história extremamente contra, tipo assim, pensando ser anti-guerra mesmo, ser totalmente anti-guerra, porque essa é a preocupação dessa história, sabe? Pensar os horrores da guerra de um jeito bizarro, de um jeito muito grotesco, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, cara, não é que é uma coisa realista, porque as situações desse gibi não são realistas, mas elas conversam com questões muito realistas, com coisas igualmente aterrorizantes que aconteceram e continuam acontecendo no nosso mundo. E não são peixes de máquina que estão fazendo isso, são homens que estão fazendo isso, sabe? É o que eu gosto dessa história. Daqui também a gente vai ter Cadê? Duas histórias bônus. Que é a do cara que fica preso embaixo do pilar, que é uma história de são 5 páginas, se não me engano. 4 páginas. Curtinha, rapidinha. E a famigerada história do mistério da falha de Amigara. Que eu já comentei um pouco aqui. Foi a primeira vez que eu senti medo lendo um gibi. Medo, tipo aquela... Sabe aquela imagem do terror genuíno? Era eu lendo essa história. Então, de madrugada, tava lendo online, por meios não muito oficiais. E aí eu tinha acabado o guiô. Falei, pô, tem um conto aqui. Não custa nada. Se o guiô não me incomodou ao ponto de eu não conseguir dormir de madrugada, não vai ser um conto curtinho que vai me fazer perder o sono. Foi isso que eu pensei. E eu estava completamente enganado. Perdão pelo meu nariz, ele tá as coisas estão meio sinistras. Mudança de tempo é meio foda. É sobre isso, mas tá tudo bem, gente. E aí a gente também tem uma história que ela mexe muito com... Como é que fala? Eu esqueci o nome agora. De medo de espaço fechado. Claustrofobia, pois é. Eu vou espirrar, gente. Me dê um momento.
Enfim, é uma história que mexe com claustrofobia. É uma parada que me mexe muito comigo. Claustrofobia e altura são umas coisas que mexem muito com o meu... Uma parada muito lá dentro. Eu só fico assim, me fecho, vem um pânico interno, vem uma coisa muito tensa pra dentro de mim. E aí eu me afetei muito. Principalmente com a página do guri que entrou e tá tentando pedir ajuda, mas ninguém... Ele, tipo assim, ele tá tentando pedir ajuda, mas ninguém escuta ele, sabe? Que ele vê o rapaz sonha com o guri pedindo ajuda. Cara, essa página aqui. Ela me dá muita aflição, mexeu, tipo, me deixou realmente, tipo, apavorado, sabe? E aí é uma história que, cara, é muito sinistra, gente. E o que me dá mais agonia é... As pessoas não fazem nada pra parar, sabe? Tipo, elas falam, não faça isso, e eu quero não sei o que, mas elas não fazem nada pra parar. E aí eu sinto que o Junjito ele gosta de conversar muito com o que ele percebe e falar sobre passividade também. Que as pessoas não são impedidas de entrar. Eles até falam, vamos tentar resgatar, etc, mas meio que, sabe, não adianta de muita coisa, infelizmente. Mas é isso. E aí, cara, é foda. A gente no final tem umas conclusões assim, de tipo... revolta, sabe? É a sensação que dá de, tipo, por que as pessoas não agem? Por que as pessoas não tentam impedir isso? Sabe, sei lá, sabe? Mas é uma história de terror. Não tem muito como. Se você quer fazer uma história de terror, você não pode fazer as pessoas tomando necessariamente decisões muito inteligentes todas as vezes, sabe? Tem a parada do impulso, tem a parada do emocional, tem tudo isso. E aí eu concordo com o Kedo, que eu acho que se essa história não tivesse o último quadro, talvez ela fosse mais aterrorizante. O último quadro é aterrorizante, mas se a gente não visse o que acontece, eu acho que seria mais aterrorizante ainda. E aí... essas são as minhas considerações sobre essa história maldita, que o pessoal prestigia muito. E prestigia porque eu acho que ela realmente afeta. Tipo, é um medo de uma parada tão direta que a gente sente, sabe? Ficar preso num espaço fechado, que não tem como sair, não tem o que você fazer e você entrou lá por vontade própria. É muito... Porra, é muito direto, é uma coisa muito... bem, entendeu? E é isso. É uma edição boa, é uma edição bonita, capa mole, grande, boa de manusear, entendeu? É super de boa de você manusear, com uma capa cartão, com uma sobrecapa boa pro tamanho. A gente tem aqui a primeira página inicial, aqui, as ficha catalográfica com as informações, os capítulos, com sumário, etc. E as histórias adicionais. Além de uma biografia curta e uma bibliografia falando sobre o que eles escolheram, etc. E também tem um pouco falando sobre a coleção dos mangás desse formato aqui. A Devive publicou o Uzumaki também, publicou o Remina nesse formato e algumas outras coisas de outros mangakás. E aí tem um guiazinho de coleção aqui no final, além de uma sinopse curtinha aqui. Uma edição boa, edição direta, edição fácil de manusear, edição boa pelo tamanho. Você percebe que o tamanho dos quadros, eles deram uma aumentada no tamanho dos quadros. Você percebe que eles estão um pouco maiores do que você veria eles normalmente. Isso é curioso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que isso funciona bem para alguns quadros. Tipo, cara, essa página aqui, grande do jeito que é, funciona maravilhosamente bem, sabe? E aí eu fico feliz que a Devir escolheu esse tamanhão para publicar. Não escolheu um tamanho de uma mangá convencional. E a gente pode prestigiar essas histórias nesse tamanho mais
não vou dizer oversized, porque não é, mas esse tamanho maior, com a qualidade de imagem boa, com papel bom, pra gente poder ver cada detalhe no traço aterrorizante do Jorgito. Vou deixar aqui pra ficar thumb legal. Mas é isso. Próximo vídeo, não sei. Não vou saber. Amanhã, quando eu acordar, eu vou saber sobre qual vai ser o próximo vídeo. Aí vocês vão saber no dia seguinte, porque é sobre isso também, né? Meus agradecimentos a todo mundo que parabenizou pela formatura, todo mundo que participou desse processo. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando um pouco mais sobre o meu TCC, que envolve gibizinho, por isso que nós estamos aqui, eu farei com muita alegria, muito prazer, muita felicidade. É isso, desejo uma excelente noite para todo mundo e fiquem com este Neocat Reverse Foil aqui. Olha que legal, olha que bacana. Olha essa geometria.